Hello, students! Essa semana estamos de volta com a atividade da plataforma digital referentes às semanas 21 e 22. Antes de retomar a matéria, vamos relembrar os adjetivos. É um vocabulário muito importante para essa matéria, porque se a gente não souber quais são os adjetivos, como é que a gente aplica as regras? E elas são simples, elas não são difíceis, a gente só tem que lembrar quais são os adjetivos. Por quê? Porque no inglês a gente divide entre adjetivos curtos e adjetivos longos, né? Os curtos a gente chama de short, que quer dizer curto em inglês. Os longos a gente chama de long, que quer dizer longo em inglês, ok? Então, olha lá, os shorts a gente tem big, cute, easy, hard, large, long, new, nice, tall, short, small, strong, old, young. Nos longos temos different, important, beautiful, intelligent, temos vários também. Pode ser handsome, que é bonito para homem, expensive, que é caro, wonderful, maravilhoso, fantastic, fantástico, tá bom? Então, tudo que for mais de 2 sílabas a gente considera como adjetivo longo. Agora, retomando a matéria da atividade anterior, nós estávamos falando de comparatives. Lá a gente falou dos comparativos de superioridade, ou seja, duas coisas, dois objetos, pessoas, lugares, que a gente compara como sendo algo mais do que a outra. Então, mais do que o outro é o comparativo de superioridade, certo? Nessa matéria, nesse caso, a gente precisa lembrar quais são os short adjectives e quais são os long adjectives, porque as regras são diferentes. Como assim? Quando eu tenho o adjetivo curto, eu acrescento ER ao final do adjetivo, certo? Ao final da palavra. Então, se eu vou falar da altura de alguém, como que é alto? É tall. Se eu vou dizer que, por exemplo, meu marido é mais alto do que eu vou dizer que ele é taller than. É só acrescentar o ER no final da palavra, taller than. Esse ER quer dizer mais alto do que. Tudo bem? Agora, se eu vou usar o adjetivo longo, eu já não posso modificar a palavra já é grande, eu não vou modificar ela, eu vou usar ela como ela é mesmo. Né? Então, se eu vou falar, por exemplo, que uma matéria é mais importante do que a outra, se eu vou falar da importância de algo, eu vou usar o adjetivo important. Important. Para eu dizer que uma matéria é mais importante do que a outra, eu só tenho que acrescentar antes da palavra o more. More important than. Mais importante do que. Tudo bem? Os adjetivos que a gente usar com o comparativo de inferioridade fica um pouco mais fácil, porque eu só tenho uma forma. Se eu uso para superioridade o more, para inferioridade eu vou ter que usar menos, porque algo é menos do que o outro, certo? Então, o menos em inglês é less. Então, qualquer adjetivo que eu for usar, que eu vou falar que é menos do que o outro, não importa se é longo ou se é curto, eu vou usar less. Tudo bem? Então, se eu tenho, por exemplo, o important, eu vou dizer que algo é menos importante do que o outro, less important than. Tudo bem? Bem simples, daqui a pouquinho eu mostro os exemplos. Comparativos de igualdade. Igualdade, então, quer dizer que não é nem mais nem menos. É igual, é tanto quanto. Algo que é tão bom quanto, tão caro quanto, tão barato quanto. Tudo bem? Nesse caso, eu não mudo o grau aqui. Ele é a mesma coisa, tanto faz, porque é tão bom quanto o outro. Tá bom? Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer os comparativos de igualdade? A gente vai usar o as. As, tanto, as, quanto. Então, se eu vou dizer, por exemplo, que o inglês é tão importante quanto o português, eu posso dizer as important as. Tudo bem? English is as important as Portuguese. Tudo bem? Não é difícil, a gente tem que lembrar. Igualdade, as, iguais, certo? Inferioridade, menos. Como que é menos em inglês? Less. Superioridade, more, com os adjetivos longos, que é mais. E com os adjetivos curtos, só acrescentar ER no final, que esse ER também quer dizer mais. Certinho? Vamos ver os exemplos, então? Então, temos aqui os nossos exemplos. She is taller than me. Ela é mais alta do que eu.
He is more intelligent than Jack. Ele é mais inteligente do que o Jack. Se eu tenho o ER aqui e se eu tenho o more aqui, eu já sei que esses dois exemplos são os comparativos de superioridade. Eu já consigo já consigo identificar isso, tá? No exemplo de baixo, today is less hot than yesterday. Your house is less expensive than mine. Então, hoje está menos quente do que ontem. Sua casa é menos cara do que a minha. Então, se eu estou usando o less aqui, eu já sei identificar que é o comparativo de inferioridade. Certo? Algo é menos do que o outro. E por fim, se eu tenho aqui, today is as hot as yesterday. My car is as expensive as yours. Então, hoje está tão quente quanto ontem. Meu carro é tão caro quanto o seu. Então, nisso, eu já sei que o adjetivo usado aqui é o de igualdade. Certo? Então, não tem segredo. A gente só tem que lembrar more para superioridade, less para inferioridade, as para igualdade. Tudo bem? Isso é importante, tudo que eu expliquei até agora, porque a gente vai usar isso para resolver o exercício 1, que você vai completar as frases utilizando os adjetivos que estão entre parênteses, ó, todos esses, important, hot, interesting, beautiful, thin, de acordo com o comparativo que é pedido. Então, está dizendo, ó, eu quero o important com igualdade, o hot com superioridade, o interesting com inferioridade, o beautiful com igualdade e o thin com superioridade. É só aplicar aqui da forma como foi estudado, ok? Não tem segredo nenhum. Tendo finalizado a parte dos comparatives, nós temos também outro tipo de adjetivo, que são aqueles que a gente não precisa comparar, porque ele não tem comparação com nada, ele é o mais. É o mais, a mais, o mais barato, a mais cara, a mais bonita, o mais legal, o mais de tudo. Ele é superior, então a gente vai usar o superlative para falar desses adjetivos, certo? E no superlative eu vou usar os short e os long também, tá bom? Então, sempre quando eu usar a primeira coisa do superlativo, sempre eu vou usar o the, porque o the quer dizer o ou a. É algo que não tem comparação, é o mais, a mais, certo? Nos short adjectives, eu vou usar est no final da palavra, do adjetivo, certo? Então, se eu tenho algo que é baixo, short, se é mais baixo do que, eu vou ter o the shortest. Tudo bem? Tall, que é alto, eu vou ter the tallest. Presta atenção no big e no dirty, porque tem essa regrinha também, que também é usado lá no comparativo. Se eu tenho a palavra que vem com consoante, vogal e consoante, eu tenho que dobrar a última consoante. Então, o big vai ficar the biggest. Tudo bem? Com 2 Gs. O dirty, que acaba em Y e antes do Y vem uma consoante, o Y vai virar I. Então, dirty, que é sujo, eu vou ter o mais sujo, the dirtiest. Tudo bem? Com I. Ó, pode ver que a regra é a mesma, só tem esses 2 detalhezinhos que eu tenho que lembrar nesses 2 tipos de adjetivo. Tudo bem? Nos long, super simples, porque é somente usar a palavra the most, que quer dizer o mais ou a mais, antes do adjetivo. Então, se eu tenho algo que é bonito, beautiful, o mais bonito, the most beautiful. Se eu tenho alguém inteligente, intelligent, o mais inteligente, the most intelligent. Se eu tenho algo que é maravilhoso, e eu quero dizer que é o mais maravilhoso, the most wonderful. Tudo bem? Simples, tá? Claro que, como no comparativo, no superlativo nós também temos as exceções, e são as mesmas palavras, tá? Então, o good, que quer dizer bom, o bad, que quer dizer mal, e o far, que quer dizer longe, eles vão ter formas próprias. Ah, são adjetivos curtos, teacher. Sim, só que não entram naquela regra de colocar um ST no final. Então, o good, para dizer que é o melhor, vai virar the best. O bad, para dizer que é o pior, vai virar the worst. E o far,
para dizer que é o mais longe, ele vai virar the farthest ou the furthest. Os dois são usados, ok? Não tem diferença. Tanto farthest quanto furthest está correto. Tudo bem? Então, dentro disso, do superlativo, temos mais um exercício que é para completar usando o superlativo do adjetivo que está entre parênteses, tá bom? É só completar aqui. Um é com um curto, o outro é com um longo. Tudo bem? Para completar a nossa atividade dessa quinzena, a gente vai terminar com a ponte do saber. Então, a ponte do saber, a gente vai ter aqui 3 figuras, 3 pessoas, que é o Tom, a Sally e a Ellen. E a gente tem algumas informações sobre eles, ó. Age, que é a idade, height, que é a altura, tall ou short, weight, que é o peso, né, que seria então fat ou thin, intelligent, que seria o grau de inteligência, né? O sinalzinho de mais mostra qual é mais inteligente do que o outro. Happy, o grau de humor, de felicidade. E o good, o grau de bondade. Tá? Então, olhando as 3 informações dos 3 personagens aqui, a gente só vai assinalar a opção correta de acordo com as informações que são dadas lá, tá? Então, é só assinalar e escrever. Então, olha lá. Is the oldest person. Então, old é o quê? Idade. Então, oldest, ó, the oldest. A mais velha. Então, é só olhar ali quem é a mais velha. E terminar assim os exercícios. Acaba por aqui, ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas é por conta da quantidade de informações. Espero ter ajudado vocês e espero poder continuar voltando para dar mais instruções e mais dicas de como fazer as atividades, ok? Vejo vocês nas próximas. Bye, bye. See you!